bom, queridos? Eu quero deixar uma palavra para vocês em nome do Senhor Jesus. A Epístola de Romanos, capítulo 4, versículo de 16, vai até o versículo 21. Amém, queridos? Bom, preste bem atenção. Vou até abaixar um pouquinho o louvor. Preste bem atenção no que a palavra do Senhor diz aqui. O que Paulo diz e o que Paulo escreve aos romanos. Não é isso? Então vamos lá, hein? Versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme e toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Aleluia. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, né? Vou repetir, tá? O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Amém? O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Aleluia. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Aleluia. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na sua fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer, pelo que isto lhe foi também imputado como justiça. Seria, no caso, até o versículo 21, eu até acabei lendo o versículo 22. Mas no versículo 21 diz: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Na tua versão está diferente? Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aleluia, glória a Deus, queridos. Amados, esse texto é tremendo, esse texto é maravilhoso, ele fala sobre a fé que nós temos que ter, a fé que realmente move o cristão, a fé que faz você transbordar, a fé que faz você continuar a caminhada. É essa fé aqui que o Paulo descreve, que o apóstolo Paulo descreve. Olha que coisa linda. Olha como o apóstolo Paulo ele dita, ele cita, né? Ele declara essa fé para os romanos. Ele tira como exemplo Abraão, o pai da nação, né? Ele tira como exemplo Abraão. Por que ele tirou como exemplo Abraão? Todos nós conhecemos que Abraão ele é conhecido como o quê? O pai da fé. Por que o pai da fé? Porque ele acreditou, porque ele confiava, queridos, em Deus, em todas as situações. Deus estava com ele, em nome do Senhor Jesus, a cada dia, a cada passo que Abraão estava, Deus ele estava com ele. E olha que ele passou por muitas coisas. Olha que a palavra tem uma parte, nós já falamos sobre isso. Teve uma parte que ele estava dentro da tenda, é o que diz aqui esse hino, esse louvor lindo, que eu gosto muito. E ele estava desanimado. E por que não falar à beira de uma depressão? Por que não dizer isso? Abraão estava começando a se sentir frustrado, porque à beira dos seus 100 anos, já velho,
já vendo as coisas acontecendo, ou as coisas não acontecendo, né? Mas faltava uma promessa se cumprir na vida dele. Então ele já estava quase a ponto de entregar a situação. Ele já estava quase a ponto de parar, porque ele olhava para a situação dele, já com uma idade avançada, né? Ele olhava para sua esposa, já como aqui também fala, amortecida, né? Com o seu ventre já amortecido. Tu acha que ele não parou para pensar e falou, não vai ser assim, vai ser de alguma outra forma que Deus vai fazer? Então, queridos, ele estava à beira de uma depressão. Só que ele não se atentou a isso, porque o Senhor, ele cuidou dele nesse momento. Eu quero te dizer algo, o Senhor vai cuidar de você. Amém. Aleluia. Sabe, em meio a esse desespero, em meio a esse problema, em meio a toda essa dificuldade, o Senhor, ele vai cuidar de você. Amém. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e sempre será. Amém, então eu creio, nós cremos que em nome do Senhor Jesus, ele vai cuidar de você. Amém. Assim como ele cuidou de Abraão, assim como ele tirou Abraão daquela tenda, falou, Abraão, sai daí. Ele vai fazer contigo. Ele vai fazer você abrir os seus olhos e enxergar. Ele vai te renovar em nome do Senhor Jesus. Querido, é tempo de renovo na nossa vida. Então, meu amado, em nome do Senhor Jesus, sabe? Apóstolo Paulo agarrou-se a esse exemplo. Então, não tem um exemplo melhor para explicar o que é fé. E realmente não tem. O apóstolo Paulo diz aqui que o Senhor, ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir a promessa que ele te deu. Não importa quanto tempo vai passar, não importa quanto tempo você vai esperar, mas a promessa do Senhor vai se cumprir na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus amados, é fé. Abraão era o pai da fé, então nós cremos, eu creio, eu acredito que ele andou pela fé. Ele saiu do lugar onde que ele não precisava sair. Para quem conhece um pouquinho da história de Abraão, Abraão tinha uma família bem requisitada. Abraão, o pai dele, era bem de vida, tinha dinheiro, tinha posses, tinha terras. Só que o pai dele, a família dele, adorava outros deuses. Só que Deus se atentou para Abraão porque viu o seu coração e viu que Abraão não estava contente em adorar outros deuses. Ele começou a perceber que aquilo ali era errado. Poxa, isso não me compete, isso aí não é para mim. Foi por isso que Abraão foi escolhido. Por isso que Deus começou a ter um plano na vida dele. Aleluia. Então, amados, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, quando você começa a se voltar para Deus, quando você começa a entender que algo está errado na sua vida, Deus, ele começa a formular um plano na sua vida. Deus, ele começa a formular um projeto para você seguir, assim como fez com Abraão. Abraão, você vai seguir para tal lugar. Abraão, você vai fazer isso. Abraão, você vai fazer aquilo. E não é à toa que hoje em dia nós conhecemos Abraão como um pai da fé. Amém. Queridos, no momento certo vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Sabe, nós cremos na promessa de Deus. Nós temos promessas, eu tenho promessas. Olha, de tantos e tantos tempos, né? Quem de nós, qual de nós não tem promessa assim? Né? De pessoas que já falaram algo para você, as coisas estão passando, os tempos estão passando e nada está acontecendo, mas nós temos que nos mantermos firmes nessa bênção, firmes e confiantes em Deus, porque se for da vontade dele, isso vai se cumprir. Aleluia, glória a Deus. Amados, é tempo de colocar a nossa fé em prática, aleluia. Glória a Deus. Você não pode desistir, você não pode parar, você não pode, sabe, ficar depressivo ou ficar dentro dessa tenda que está limitando a sua visão, em nome de Jesus. Aleluia. Apóstolo Paulo, ele dá esse exemplo lindo
de Abraão. Ele ainda fala assim, ó, que Abraão ele não se enfraqueceu na fé. Olha que lindo, queridos. Ele não se enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, quer dizer, nem atentou para a sua dificuldade, nem atentou para a dificuldade da sua esposa. Ele não viu a limitação. Olha que lindo. Muitas das vezes, nós paramos, vamos falar assim, nós paramos um ministério, nós paramos um chamado de Deus, nós paramos uma obra de Deus que Deus estava fazendo na nossa família, porque às vezes achamos que não somos capazes para fazer, né? Achamos que o nosso limite é até aqui. Muito pelo contrário, querido. O teu limite é além do que isso, sabe? Glória a Deus. A nossa base de limite, né? O que nós nos limitamos é a nossa área de conforto. Daí para frente, aí já é viver pela fé, amados. Entendeu? Porque você só vai até onde você tem um limite. Ah, eu tenho um limite. Tá bom. O seu limite é totalmente físico e humano. Entendeu? É totalmente físico e humano. É onde eu penso que eu só alcanço até aqui. Aí que você pensa errado. Sabe por quê, amados? Porque quando você fala eu só penso aqui, aí que Deus quer te levar mais além. Entendeu? Aí que Deus quer levar você mais além. Porque aonde você foi até o seu limite era o seu eu trabalhando. Era o seu eu se esforçando, né? Era o seu eu buscando, alcançando ali. Você estava lá em cima, você estava lá no pico. Só que aí, queridos, aí viver pela fé é daí do seu limite para frente. Olha que coisa linda. É ultrapassar essa linha, né? É o transbordar, é o transcender, né? Ultrapassar esse limite, irmão. Eu tenho certeza que você ainda não conseguiu ultrapassar esse limite. A gente consegue bater lá naquela parede, a gente consegue lá bater, murrar, né? Tentar forçar, mas a gente se cansa. Com poucos dias ou poucas horas a gente acaba se cansando. Então você acaba sendo enfraquecido. E você para por ali mesmo, porque você acha, você se atenta para quê? Aquele limite. Só que Deus não te chamou para trabalhar nesse limite. Preste bem atenção. Deus te chamou para avançar esse limite. Olha que lindo. Assim foi com Abraão. Abraão, Deus prometeu a ele. Você vai ser pai de uma grande nação, Abraão. Beleza, meu senhor. Aqui estou eu. Só que os anos foram se passando. E Deus falava, você vai ser pai de uma grande nação. Beleza, meu senhor, eu estou aqui. Né? Só que os anos foram passando. 100 anos. Aí ele para, entra na sua tenda, reflete, eu acho. E ele só enxergando pelos olhos naturais. Só enxergando pelos olhos naturais. Olhava a Sara lá do ladinho dele lá. E aí? Será que isso realmente vai acontecer? Só que nesse momento Deus já chama ele, ô Abraão, fica assim não. Eu te fiz uma promessa e vou cumprir. Sai da sua tenda aí, ó. Sai da onde limita a sua visão, querido. Em nome de Jesus. Vai para fora. Deus tem algo maravilhoso. Deus tem algo maior ainda para você, para a sua vida, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho, aonde você for. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém. Não fique prostrado. Sabe, não fique lembrando do que as pessoas fizeram com você ou deixaram de fazer. Irmão, continua a sua caminhada. Amém. Ah, mas eu fui assim. Ah, mas eu fui injustiçado. Ah, mas eu fui assado. Ah, mas eu fui cozido. Mas eu fui frito. Meu irmão, esquece. Deus vai restituir. Deus vai restituir. Isso aí. Então, meu irmão, para de limitar a sua visão. Amém. Essa questão de você parar e olhar para trás falando, ah, mas as pessoas fizeram isso comigo. Ah, mas as pessoas fizeram aquilo comigo. Isso daí também limita você. Isso daí pode servir para você como uma muleta.
Quando as coisas não estão boas, você vai falar, ah, mas eu também, poxa, já perdi muito. Ah, mas eu também, poxa, já teve, pô, muita gente já me passou para trás. Aí você começa a murmurar e acaba, querido, em nome do Senhor Jesus, tentando passar a responsabilidade para os outros que te magoou, que te feriu, né? Que te deu uma volta, que te deixou para trás. A culpa não é deles, queridos. Tudo bem, eles fizeram uma maldade com você, mas olha para frente e prossiga. Sabe, a responsabilidade da sua vida é sua, não é de quem te deu uma volta, não é de quem te deixou para trás, não. A responsabilidade é sua, em nome de Jesus. Então creia pela fé, irmãos. Sabe, é fé, irmãos. É você caminhar pela fé, acreditando que Deus pode restaurar. É você caminhar e orar pela fé, acreditando que Deus pode mover, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você não pode desanimar, querido. Deus é maior na sua vida. A palavra de Deus fala que é maior o que está em nós do que o que está no mundo. Hebreus capítulo 10, dá uma olhada aí, Maria. Cida, fazendo favor. Capítulo 10, versículo 1. Capítulo 10, versículo 1, não, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1. Amém, queridos? Cida vai ler pra gente. Aleluia. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos. Glória a Deus. E a prova das coisas que não vemos. Amém? A fé é a certeza. Você tem certeza? Amém. Ponto. Você não está vendo, mas você está tendo certeza. Isso aí é fé. Amém. Que Deus gere essa fé na sua vida cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Que essa fé venha aumentar dia após dia. A tua vida está uma loucura. Você está se arranhando todo dia com o seu marido, mas você está vendo a restituição. Você está vendo a restauração do seu casamento. É fé, queridos. A fé faz você ultrapassar o seu limite. Amém, queridos? Amém. Você está vendo o seu emprego arruinado, o seu comércio arruinado, a sua empresa arruinada, mas é fé, queridos. Você está continuando, você está lutando, você está persistindo. Irmão, é fé, queridos. Acredita, porque Deus ele é fiel para cumprir a sua obra na nossa vida. Deus ele vai nos fortalecer para alcançarmos o seu propósito aqui. Em nome do Senhor Jesus. Nós temos falado sobre isso diariamente, querido. Nós temos falado sobre fé, nós temos falado sobre praticar a palavra, nós temos te trazido uma palavra de incentivo, sabe, para você levantar a sua cabeça. Nesse momento de crise, nesse momento de problema, de tristeza, à beira da depressão. Epa, para. Lembra o que Deus tem feito na sua vida. Amém. Se recorda quantas vezes Deus te ajudou, quantas vezes Deus cuidou de você. Traz à memória essas lembranças. Aí você vai renovar a sua fé. Você vai conseguir perceber que Deus ele ainda está contigo nesse momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu declaro a bênção de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro uma fé renovada, uma fé avivada em nome do Senhor Jesus. Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Então recebe aí, tá? Porque é de Deus essa palavra. Essa palavra, ela se renova cada dia na minha vida. Eu consigo entender isso. Consigo entender que Abraão, mesmo vendo a dificuldade, mesmo passando por todos aqueles problemas, aquelas limitações humanas, ele continuou acreditando. Então continue acreditando, querido, em nome de Jesus. Amém. Amém?